Meu nome é Vanessa. Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da creche e da pré-escola. Na verdade, é a continuação da aula 9. Então, vamos relembrar um pouquinho da aula passada, para dar continuidade aí. Bom, no final do século XIX, começa a se espalhar, então, o ensino superior pela classe burguesa, e mesmo assim, juntamente, começam, então, os pensadores aparecerem para pensar sobre a educação, né? E junto com eles, a educação compensatória, que surgiu durante a Revolução Industrial. Ela tinha um conjunto de medidas políticas e pedagógicas que visava compensar deficiências físicas, afetivas, intelectuais e escolares das crianças, das culturais, social e economicamente marginalizadas. Bom, junto com essa educação compensatória, surgem alguns pensadores. Pestalozzi, que criou o método de aula para humanizar a criança e ensinar um ofício também. Montessori, com a metodologia ativa, que trazia um problema da realidade e motivava a criança ao aprendizado e à construção de conhecimento. Macmillan, que defende o método participativo, onde o aluno torna-se agente na construção do seu próprio conhecimento. Ele privilegia, na verdade, o debate ao invés da aula expositiva. E Froebel, conhecido como pai do brinquedo pedagógico. Tudo bem? Bom, essas aí, então, são os pensadores que nós tínhamos nessa época, aí quando inicia, então, o ensino superior na classe burguesa. Após a Segunda Guerra Mundial, as mães começaram a trabalhar e, por isso, a pré-escola tomou um novo impulso. Haviam estudiosos também nessa época muito interessados pelo desenvolvimento da criança e a preocupação com o método de ensino. Ainda quando haviam negros aqui escravizados, nós estamos falando, vamos lembrar, do Brasil sempre, tá? Então, os filhos desses escravos, desses homens que eram escravizados, né, eles também se tornavam escravos a partir dos 6 anos de idade. Só que, claro, que eles não faziam o mesmo dos pais, né? Entendiam que ele não tinha a mesma força de um homem adulto, mas aí, mesmo assim, começam a vê-lo como uma pessoa, uma criança. Não, uma criança não. Ele nunca foi visto como criança, e sim como um mini adulto, né? Então, a partir dos 6 anos, ele tem atividade como auxiliar. Então, na verdade, ele ajudava os outros escravos, né? E a partir dos 12 anos, aí então ele era já visto como adulto, e por isso ele trabalhava e também tinha uma vida sexual ativa, ele tinha que ter, já a partir dos 12 anos. A criança branca começava a estudar aos 6, claro. Bom, com a abolição e a proclamação da República, surge uma nova sociedade. E as mulheres e os homens tiveram que sair para trabalhar. E onde poderiam deixar as crianças? Nas creches. Bom, claro que as creches que a gente conhece, ela é muito diferente da creche dessa do passado que eu estou falando. Por quê? Porque não havia nenhuma preocupação com o ensino e aprendizagem dessas crianças. Atendiam apenas a alimentação, a higiene e a segurança física delas. Não tinha nada relacionado ao ensino e muito menos à aprendizagem. Bom, na década de 30, o país vivia um processo de urbanização por causa da industrialização. Borbulhava São Paulo e Rio de Janeiro. E por isso houve uma atenção maior também da sociedade com a criança e principalmente com a infância. Olha o nome infância aparecendo aí, que a gente até então não ouviu falar, né? Não era mais vista como um mini adulto. Ótimo, um progresso para nós. Só que entre 60 e 70, a educação como nível básico, ela se tornou obrigatória e gratuita. Havia uma lei que afirmava que a escola era um espaço para preparar as crianças e esse espaço também era responsável em promover uma sociedade desenvolvida. A educação infantil, que era assistencial até então, né,
só alimento, higiene e segurança física, ela passa a ser compensatória e preparava as crianças para o primeiro grau. Surge aí, então, uma nova palavra, né? Primeiro grau. Porém, o primeiro grau não era visto como uma educação formal, porque não estava na legislação, não fazia parte da Constituição. E por isso foi chamada de pré-escolar. Os professores não eram qualificados, nem tinham salários dignos e alguns até eram voluntários. Na década de 80, não houve avanço na educação, somente em 1988. Com a Constituição, o Brasil investiu em políticas públicas, designando o atendimento à criança. Era uma faixa etária, do 0 aos 6 anos. Em 1990, aí sim criaram o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dando direitos e deveres aos pequenos. A Constituição garante os direitos das crianças e exige da sociedade, o Estado e a família, o cumprimento de suas responsabilidades. Em 1990, a LDB, Leis de Diretrizes e Bases, vamos lembrar, né? Representa o avanço para a educação infantil com um texto legal, inserido no contexto da educação formal, compondo aí, então, o ensino fundamental e ensino médio, a educação básica. É direito da criança a educação infantil. E a educação infantil, ela passa legalmente como um espaço pedagógico que tem como finalidade o desenvolvimento da criança nos aspectos físicos, psicológicos e social. As instituições de ensino têm autonomia para organizar como queira suas propostas de trabalho. E isso é assim até hoje. Obrigada. Até mais.